Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta atividade. Vamos iniciar. Hoje vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. O item que vamos abordar é o item 5, que tem por título Parábola do Semeador. Recomendo a todos que desejam magnetizar suas águas, que coloquem próximo, para que durante esta exposição os benfeitores que dirigem essa atividade possam fazer a magnetização. Vamos então fazer a nossa prece, ou melhor, queremos apresentar o nosso palestrante de hoje, a nossa palestrante, a nossa querida trabalhadora Jane, já conhecedora de vocês ao longo de algum tempo nesta atividade híbrida. Então vamos para a nossa prece e em seguida então vamos passar a ela a condução desta atividade de hoje. Vamos então buscando aquela sintonia que mais nos ajuda a compreender como devemos produzir o progresso em nossas caminhadas evolutivas, usando todos aqueles conteúdos deixados pelo querido Mestre Jesus, que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajudam a construir virtudes, nos ajudam a superar provas e obstáculos. Assim, então, iniciamos a atividade de hoje. Vamos de imediato passar para a nossa querida irmã Jane, que vai nos conduzir nesta atividade. Jane, contigo. Boa noite, amigos. Boa noite aos amigos que se encontram aqui na nossa sede, aos amigos que estão aqui nesta plataforma do Facebook. Reforçando as boas-vindas do Luiz, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. E como acredito que a maioria conhece já, o formato desse nosso trabalho é uma reunião dialogada. Então, é necessária a opinião de vocês para que o nosso trabalho possa acontecer, né? Então, estão todos convidados já, no momento adequado, a poderem trazer as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas opiniões. Tá? Como o Luiz já nos colocou aqui na abertura, nós iremos trabalhar hoje sobre a parábola do semeador, que acredito também é conhecida de todos nós. Eu vou ler a introdução e já iremos dar, então, início ao nosso diálogo. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. E logo depois, no comentário do Evangelho, eles fazem uma analogia desta parábola do semeador com os trabalhadores espíritas, né? Como é que nós recebemos a mensagem espírita nas nossas vidas? E aí eu pensei, nós, enquanto trabalhadores espíritas, né,
sobre as semeaduras que nós andamos fazendo. Então, a pergunta que nós temos para conduzir o nosso diálogo na noite de hoje é essa: o que nós estamos semeando nesta encarnação? Então, já de pronto, gostaria de ouvir vocês sobre as semeaduras. O que é que nós estamos semeando? Como é que nós estamos agindo como trabalhadores espíritas? Temos consciência das nossas semeaduras? Costumamos reclamar das nossas colheitas? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, para eu não ter que ficar falando sozinha. O público que está presente aqui na nossa casa também pode comentar. Ó, já temos a contribuição do Paulo aqui. Ele diz assim, ó: seria justo nos queixarmos dos acontecimentos que estamos vivendo hoje? Passo esta pergunta do Paulo para vocês. Será que é justo nós reclamarmos dos acontecimentos da nossa vida? Com O que certeza vocês que acham? não. Com Marcelo. certeza que não. Aquilo que nós estamos enfrentando hoje em dia é fruto das nossas ações nessa existência ou existências pretéritas. Não tem como fugir disso. Muito bem. Já te passo a palavra, Luiz. Viu o que o Marcelo disse? Acredito que vocês ouviram. Ele disse assim: o que nós estamos colhendo hoje é resultado das semeaduras que nós fizemos nesta existência ou em existências passadas. Às vezes a gente pensa assim: poxa vida, por que está acontecendo essa situação na minha vida? Eu estou fazendo tudo corretamente, estou fazendo tudo direitinho, estou agindo de forma adequada e estou passando por esta situação. Isto não é justo, né? Só que estamos olhando só para essa nossa existência, né? E o Marcelo nos trouxe aqui a possibilidade de nós olharmos para existências pretéritas, para procurarmos entender o que está nos acontecendo. O Luiz aqui, o nosso amigo, havia pedido a palavra. Luiz. Muda tudo quando a gente entende que está vivendo na imortalidade. Vivendo na imortalidade já faz parte dos nossos cotidianos, né? A lei de causa e efeito. Então, tudo que eu vivo hoje é consequência própria. Eu produzi isso atrás. No momento eu estou vivendo o efeito dessa lei, né, de causa. As causas são anteriores, né? Exatamente. Então, também o Luiz nos traz aqui a questão da lei de causa e efeito, né? Ou a lei da ação e reação, né? Se nós lembrarmos das nossas aulas de física lá na escola, né? Toda ação desencadeia uma reação. Então, resultado destas nossas ações, né? Boas ou más, né? Corretas ou equivocadas. De alguma forma, nós teremos que responder. A Olga nos diz assim, ó: será que sempre teremos algo a pagar de vidas passadas? Olga, o termo pagar, assim, nós não usamos muito, né? Porque pagar parece que é um castigo, né? E nós não estamos aqui, nós aprendemos que Deus não castiga ninguém, não existe castigo, né? Então, nós procuramos usar o termo resgatar, né? Sim, Olga, de alguma forma nós vamos ter que resgatar, né? Porque às vezes a gente até pode cometer um ato errado, né? Porque o errado é o errado, né? Não tem outro termo. Cometemos um ato errado. Nos arrependemos, pedimos desculpa, né? Tá tudo certo. Mas o ato o ato aconteceu, né? E nós precisamos responder por esse ato, sim, até de uma forma didática, para nós aprendermos, né? Vamos lembrar também da época da escola, né? Conforme a gente vai repetindo, a gente vai aprendendo. Então, a gente precisa resgatar, sim, Olga, né? Não tem como, né, ficar em branco ou no esquecimento, né? Mas a gente pode considerar esse resgate não como um castigo, mas como uma aprendizagem. Vamos ver aqui quem mais. O Paulo diz assim. Passou. Uso do lado. Deixa eu ver. Não tá dando. Vou tentar ver por aqui. Vamos ver. Enquanto tu faz a busca aí, já Sim. vou comentar
que as leis de Deus estão impressas na nossa consciência. Exatamente. E quando infringimos uma lei, tanto no mundo material, que nós temos que seguir a lei dos homens, a gente recebe uma pena, né? Então, como as leis estão na nossa consciência, nós mesmos é que vamos querer resgatar isso, né? Não é, a lei não vem de fora, ela sai de nós mesmos. Essa resposta que o Luiz deu já serve também para o questionamento da Olga, né? Que não é um pagamento, né? Não é um castigo. Foi isso que ele nos disse. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, quem cobra isso não é ninguém externo, não é Deus, não é um juiz, somos nós mesmos, né? É a nossa consciência. Agora tem aqui o comentário do Paulo, conseguiu aparecer, diz assim, ó. Se desejamos uma existência mais feliz, quais as ações a serem praticadas? Repasso para vocês também essa pergunta do Paulo. Se nós queremos ter uma vida plena, uma vida feliz, quais as ações que nós devemos praticar para podermos colher isto, né? Para podermos colher esta vida? O Tusnildo nos diz assim, ó, podemos colher o que aparentemente não plantamos. Tu usaste a palavra adequada, né, Tusnildo? Aparentemente, né? Nós não colhemos nada que nós não tenhamos semeado, né? É que nem na hortinha da nossa casa lá. Se a gente tem uma hortinha e a gente for lá e semear cenoura, nós vamos colher cenoura, não é verdade? Eu não vou semear cenoura e colher couves, né? Se eu semeei tomate, eu vou colher tomate. Então, o Tusnildo diz, aparentemente. O que é esse aparentemente? Nós esquecemos, nós não lembramos, mas em algum tempo, em alguma época, nós fizemos esta semeadura, tá? Aqui a Janetson diz assim, ó. Deixa eu ver. Ai, já fugiu também. Vamos ver aqui. E quando não semeamos, Jane, colhemos alguma coisa? Olha a pergunta do Luiz. Quando nós não semeamos, será que tem como colher alguma coisa? Não semeamos nada. Volto para a hortinha lá de casa. A gente tem uma horta, tem uma terra. A gente não semeou nada. Será que é possível colher? Sempre vem uma erva daninha, né? Mesmo que não nada. Olha o que o Marcelo disse. Sempre vem uma erva daninha, né? Então, às vezes, nós podemos ter o solo, nós não jogamos nenhuma semente, não semeamos nada, e mesmo assim nasce uma erva daninha naquele solo. Então, vamos também fazer essa comparação desse solo com a nossa existência. Nós estamos aqui estacionados, não fazemos coisas boas e também não fazemos coisas ruins. O que será que vai brotar nesse solo? Jane, só para não ficar para trás aquela pergunta da Olga e uma que o Paulo fez também ali, a Olga nos pergunta se a gente sempre vai ter que pagar alguma coisa. Né? E o Paulo pergunta o que nós temos que plantar, quais são as nossas ações para que a gente tenha uma colheita boa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é interessante a gente colocar, Jane, aqui, respondendo a Olga lá, esse pagamento nem sempre é na mesma moeda. Eu não vou sofrer aquela consequência exata daquele ato equivocado que eu pratiquei, na mesma maneira daquele ato. Então, se eu matei uma pessoa, não necessariamente eu vou ser assassinado. Eu posso reparar essa ação equivocada que eu tive com um ato de caridade, atendendo bem uma pessoa, me disponibilizando a ajudar outras pessoas. Então, essa minha atitude vai reparar aquele ato equivocado que eu tive lá atrás. E é isso que o Paulo nos questiona, né? O que nós devemos fazer? Nós temos que colher, plantar ações boas para reparar as do passado e já preparar o terreno para o futuro. Exatamente. É isso que o Marcelo disse, né? Não existe essa coisa de pagar na mesma moeda, né? Nós podemos resgatar, né, de uma outra forma, né? Que nem ele disse, né? Não é porque tu cometeu um assassinato que tu vai ser assassinado, né? O amor, né? Não tem uma... O amor cobre uma multidão de pecados, né? Temos aqui outro comentário. Janetson diz assim, paramos de sofrer à medida que vamos evoluindo. Exatamente. E por que nós paramos de sofrer? Se nós vamos evoluindo,
nós vamos entendendo o que está nos acontecendo e não nos revoltamos, né? Quando deixamos a revolta de lado, diminui o nosso sofrimento. A Beth Lima diz assim, ó: acredito que minha semeadura nessa existência está sendo feita com meus filhos. Espero que eles colham os frutos dos ensinamentos de Jesus e, por sua vez, levem para seus filhos sem esquecerem de que não é só aprender, mas pôr em prática esses ensinamentos. Assim, poderei responder com a consciência tranquila à pergunta: que fizeste dos filhos que vos confiei? Exatamente isto, né? O que a Beth diz? Que ela espera que eles possam colocar em prática, né? Porque não adianta a gente viver, a gente saber, a gente conhecer e a gente não colocar em prática. Hoje à tarde nós estávamos conversando, né, com uma amiga, e ela falando de uma pessoa que tem muito conhecimento, que estuda muito, que lê muito, né, que tem muitas obras espíritas e espiritualistas, e, no entanto, só guarda para si, né, não aplica esses ensinamentos à sua vida diária, né. Então, não adianta a gente saber e não aplicar, né. E assim, uma questão que eu estava refletindo também sobre esse trabalho, sobre as semeaduras, é nós, enquanto trabalhadores espíritas, muitas vezes nós acharmos, né, que somos os salvadores da humanidade, né, que só nós espíritas temos a verdade, né, nós acreditamos em Jesus Cristo e o modelo para nós, no Espiritismo, nosso guia, é Jesus Cristo. Nós procuramos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tá? Mas a gente não pode esquecer que tem muitos lugares no planeta, no nosso país, que o cristianismo não existe, né? Que as pessoas têm outras religiões e outras crenças. E aí? Não são nossos irmãos? Não são filhos de Deus? Né? Não são amados por Jesus? Né? Então é muito importante a gente, porque às vezes a gente se refere assim às outras religiões. Ah, nós aqui assim, mas as outras religiões, qual o problema? O que tem as outras religiões? E os budistas? Não acreditam em Jesus, acreditam em Buda, né? E os do Islã, acho que é do Islã, que seguem o profeta Maomé e tantos outros, né, gente? Então, assim, é muito importante a gente entender também que somos todos irmãos e que a verdade espírita, ela serve para nós, faz bem para nós, né? Nos sentimos bem vivendo esses ensinamentos, nos sentimos bem seguindo a Jesus Cristo. Para nós, né? A Maria Lúcia, que é a nossa colega, quer dar uma palavra. Eu fiquei com a pergunta, né, inicial do trabalho de hoje, né? Que estamos sobre semeando. o que nós espíritas estamos contribuindo, né? Semeando. Semeando, né? Eu penso que nós espíritas estamos tendo uma oportunidade, né? E essa oportunidade foi por cada um de nós reivindicada, ok? Nos nossos propósitos. E cada um de nós é um indivíduo, é um espírito, né? Que está buscando algo, né? Mas nós não somos diferentes de nenhum dos outros habitantes deste planeta. Exatamente. Né? Nós somos todos espíritos em evolução, espíritos ainda com muitas provas e expiações, ok? Então, eu sempre penso assim, essa colocação que tu tivesse agora vem ainda contribuir com o que eu estava pensando. O espiritismo não é o salvador da pátria, né? O salvador sou eu mesma sobre mim mesma, ok? Então, tem oportunidades. Tem o budismo, tem várias outras filosofias de vida que contribuem. Está em mim querer ter vontade de usufruir dessas contribuições e fazer da minha semeadura melhor agora e por um futuro ainda melhor, né? Mas eu acho que isso tudo está muito ligado na vontade daquele ser que está aqui neste momento. Eu posso conhecer tudo, como comentamos hoje, conhecer, ditar perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, do Evangelho, capítulo tal, isso aqui. E o que isso está contribuindo para eu ser melhor? Para eu mesma
amar-me a mim para poder amar ao próximo, né? Então, eu acho que isso não pode ficar só no nosso discurso, entendeu? De espíritas, porque aí nós vamos nos tornar a mesma coisa que antigamente, há séculos passados, também discursávamos quando éramos outros seres em outras oportunidades. Então, eu acho que a responsabilidade é muito grande, mas cada um tome o seu cajado e siga em frente, entendeu? É uma filosofia de vida. Então, pega naquilo que tu consegue conceber e segue em frente. Muito bem. A nossa amiga Maria Lúcia, que se encontra aqui, falou isso, né? Que esta questão da semeadura, ela é nossa, é particular, né? É de cada um. Não sei se vocês conseguiram ouvir bem, só para deixar claro, né? Então, que nós temos que nos amarmos, nós temos que cuidarmos do nosso plantio, da nossa semeadura, né? É individual. No momento que nós fizermos a nossa parte, né? Que nós fizermos uma semeadura adequada, toda a sociedade vai colher esses frutos, né? Se eu não ficar me preocupando com o que o meu vizinho está semeando, né? Com o que a outra crença, com o que a outra religião não me diz respeito. Eu quero saber da minha, o que eu estou semeando como espírita, como trabalhador espírita, o que eu estou semeando, né? Se nós fizermos a nossa parte bem feita, todos irão colher os frutos. Temos outro comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Enquanto tu procura aí, Jane, só Tá. contribuir então, que se o Espiritismo conseguir esclarecer essa ideia de que a evolução ela é pessoal e através da transformação pessoal é que vai se construir o bem comum, se conseguir esclarecer esse ponto, a semeadura já é maravilhosa. Exatamente. Muito bem. Temos outro comentário aqui, ó, do Paulo. Ele diz assim: o conhecimento sem a prática o conhecimento sem a prática correspondente é de pouca valia, né? Exatamente, né, gente? O que adianta tu ter o conhecimento e tu não praticar, né? Serve para quê? Não é verdade? Quando a gente vai estudar, né, que a gente vai procurar uma profissão, né? A gente aprende nos bancos escolares, na faculdade, a teoria, né? Mas de que adianta a teoria se eu não colocar em prática a aprendizagem? E assim também na nossa vida enquanto trabalhadores espíritas, né? Vamos ver se alguém tem mais alguma contribuição para colocar aqui. Por enquanto, não. O pessoal que está aqui também, se quiser ir contribuindo. Jane, eu fico pensando Sim. sobre a tua colocação da horta, que eu achei formidável. Uhum. Né? Essa semeadura, essa hortinha, né? Sim. Eu posso entender tudo de botânica, né? Teoricamente, não achar que aquela semente que eu vou lançar ali vai ser excelente, eu vou produzir tanto, aquilo vai me dar um conforto, Bom, mas não adianta de nada se aquela semente, que eu entendo tudo, não vai ser útil para mim no meu dia a dia. Por exemplo, tu que usas lá, vamos dizer, se tu não semeares na tua hortinha aquelas necessidades dos temperos que tu precisa para o teu trabalho diário, de nada vai servir tu entenderes tudo sobre aquele tempero, o que precisa no tipo de terra, isso e aquilo, se não vai ser útil para a tua vida, né? Para o teu dia a dia, para o teu trabalho, entende? Eu achei excelente essa tua colocação também, de trazer a questão da horta. Aí tu não vai querer semear outras culturas que não vai ser agora, não vai ser prático aquilo. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar, nós como espíritas, né? É aquela praticidade, aquela coisa que no íntimo a gente precisa trazer. Não precisa conhecer tanta teoria, mas, como disse o Paulo, é a prática, é o testemunho, né? É aquilo que vai trazer e contribuir para o nosso trabalho. Muito bem. A Maria Lúcia também nos coloca aqui sobre a importância, né, da gente semear aquilo que a gente precisa, né, Maria Lúcia, né? Tipo, se eu tenho uma horta em casa, né, trazendo esse exemplo, que eu falei, eu não gosto de cenoura, por que eu vou semear cenoura, né? Então, de nós fazermos semeaduras que vamos aproveitar, né? Que vamos poder aproveitar, né?
E às vezes a gente está insistindo em semear e tem uma coisa também, aquela semente não é muito boa, né? A gente falou aqui dos solos, né? A gente falou do solo, na parábola ali fala do solo com espinhos, do solo arenoso, do solo com as pedras, né? Mas a gente não falou da qualidade da semente, né? E também é importante, né, a gente pensar na qualidade, né, da semente que a gente está semeando, né? Porque às vezes o solo é bom, o solo tem todas as condições, e como é que fica, né? Porque às vezes tem sementes que não são boas, né? Então também podemos pensar essa questão. O Paulo nos diz assim também, ó: quando nos responsabilizarmos pelos nossos próprios atos, já não atribuiremos aos outros as nossas dores, né? Exatamente isso, né? Quando eu conseguir entender que tudo que está acontecendo é resultado das minhas ações, eu não vou me preocupar com os outros e não vou atribuir aos outros, né, essas questões. A Rejane Reis nos diz assim, ó: nós mesmos semeamos ervas daninhas às vezes. Exatamente, né, Rejane? Às vezes nem precisa a erva daninha crescer por conta no terreno. Às vezes nós mesmos semeamos estas ervas daninhas. Verdade. A Beth, não, a Beth já foi, né? Já li. Tem outra contribuição da Beth, então ela diz assim, ó: a oportunidade de pôr em prática os ensinamentos do mestre se apresenta todos os dias. Devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Todos temos condições de contribuir com o próximo em pequenas coisas, exatamente. Todos nós temos condições de contribuir com o próximo, né? Às vezes nós não temos condições materiais, né? E ainda mais nesta época que nós estamos vivendo, né? Não está fácil para ninguém, como se diz. E a gente não tem. Mas nós sempre temos alguma coisa para dar, né? Nós temos os nossos ouvidos para ouvir as questões, né? Nós temos o dom da fala, né? Porque às vezes só o que a pessoa precisa é que alguém diga para ela: olha, estou contigo, né? Não é nenhuma questão material, estou contigo, conta comigo, né? A nossa amizade, o nosso carinho, né? E as pessoas assim estão muito carentes, né? Não nem carência material, mas com muita carência de serem ouvidas. As pessoas estão se sentindo muito sós, né? Então todos nós, né, como a Beth disse, temos condições de ajudar, sim, e temos condições de sermos úteis. A Janetson nos diz assim, ó: cada um com a sua missão, uns mais leve, outros mais pesada, proporcional aos merecimentos de cada um. Janetson, vamos pegar esses merecimentos como semeaduras, né? Cada um proporcional às semeaduras, né? E também, assim, já que estamos chegando ao finalzinho do nosso trabalho, né, é muito importante a gente entender que nunca é tarde, né? Que nem dizia o Chico Xavier, a gente não pode mudar o que já nos aconteceu. O passado a gente não tem o que fazer, mas a gente pode mudar o futuro. Como é que a gente muda o futuro? A partir das nossas ações no presente. Então, se as nossas semeaduras no passado elas não foram muito boas, né? A partir de agora nós podemos fazer semeaduras diferentes, né? Então, o recado que fica para hoje, né, que nós podemos deixar dessa nossa atividade, é para nós prestarmos atenção na nossa semeadura, né? Para nós procurarmos cultivar o solo de forma adequada, procurarmos usar sementes boas, de qualidade, e procurarmos cuidar, né? Porque se a gente jogar a sementinha lá na terra e deixar ela embaixo do sol, se a gente não regar, se a gente não arrancar a erva daninha, né, não vai dar uma plantação muito boa. Então, que nós aprendamos diariamente, né, nas nossas relações, no nosso trabalho, né, como trabalhadores espíritas que somos, a cuidarmos da nossa semeadura, né, da melhor forma possível. Muito obrigada pela participação de todos vocês.
Muito obrigada aos amigos que se encontram aqui na nossa sede, que contribuíram conosco também. E nós vamos passar agora a palavra ao Luiz, que vai nos conduzir na prece final e depois na nossa irradiação. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Agradecemos a Jane pela exposição, pelo trabalho, por semear, né, para nós tudo que é preciso, nos alertar para esta condição que é necessária, porque precisamos semear. Vamos então fazer aquela rogativa aos nossos irmãos suicidas. Peço a todos que sintonizem em cada palavra, pois essa sintonia vai produzindo a força, a energia, os fluidos que são precisos para que esses benfeitores assistam esses nossos irmãos suicidas que saíram, né, da encarnação pelo suicídio. Cuida, querido Mestre, para que possam chegar a esses nossos irmãos tudo aquilo que precisam para superar as provas que passam decorrente deste ato. Ajuda-os a entender o processo, ajuda-os conduzindo para tarefas que vão aliviar as suas dores, os seus desequilíbrios, tudo aquilo pelo qual estão passando. Nessa condição, temos aqueles nossos irmãos suicidas inconscientes que, praticando atos e infrações às leis do nosso Criador, são considerados suicidas inconscientes por tudo que produziram na encarnação, e os efeitos que agora passam são decorrentes dessas ações. Envolve-os, ajudando a entender e compreender o quanto isto foi desequilibrante e o quanto isto ajudou para que produzissem desequilíbrios muito grandes nos seus corpos de manifestação do plano físico e também agora nos seus corpos sutis, que são instrumento de manifestação no plano espiritual. Temos também aqueles que produziram o suicídio de forma consciente, por não conhecerem, por não conseguirem superar provas. Sabemos, querido Mestre, que às vezes nos sentimos impotentes diante dessas provas e elas nos ajudam às conquistas que precisamos fazer. Cuida desses irmãos que, sem entendimento, sem a compreensão necessária, acabaram saindo desta forma dos seus projetos reencarnacionistas. Então alivia, consola, esclarece e ajuda-os na superação das suas provas que ora passam e que estas rogativas que fazemos todos os sábados são de benefício dos maiores para aliviar e consolar os seus sofrimentos. Assim, então, finalizamos esta pequena irradiação e vamos passar de pronto para o nosso passe espiritual. Pedimos aos nossos trabalhadores que aqui estão, que possam, então, se posicionar e iniciar a nossa atividade de passe. Aqueles que estão assistindo de forma virtual, que possam sintonizar nesta prece, pois também estarão recebendo estes fluidos que ora estarão sendo produzidos neste passe. Amado Mestre Jesus, sabemos o quanto temos de provas nessas nossas caminhadas. Envolve-nos com o teu amor e a tua paz. Ajuda-nos a entender como são essas provas. Ajuda-nos na superação. Ajuda-nos, Senhor, a despertar
para o entendimento que estamos na imortalidade e que, ora, passamos efeitos de ações nossas num pretérito distante. Então, envolve-nos com fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes, revigorantes, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da afabilidade, da doçura, da resignação, do perdão, da lei de justiça, amor e caridade. Sabemos que essa atmosfera que ora estamos produzindo vai nos ajudar a nos fortalecer, vai nos ajudar nas conquistas que precisamos fazer e planejamos para as nossas encarnações. Então, agradecidos, finalizamos o nosso passe desta noite. Queremos recomendar a todos a nossa atividade da manhã, que é o momento de oração, que inicia às 9 horas. É importante iniciarmos o nosso dia sintonizados com fluidos e vibrações que vão nos ajudar a fortalecer as provas que aparecerão decorrente deste dia. Então, amanhã temos a nossa atividade que começa às 9 horas. 15 minutinhos bem rápidos que nos ajudam a adquirir o combustível para enfrentar o dia. Assim, finalizamos a nossa atividade de hoje.